fucking fight back. André, o Mano Menezes ficou bravo hoje. Ficou. Então, aliás, mais ou menos na mesma linha. Foi mais ou menos na mesma linha. Eu vi essa. Não sei se é o que a gente vai mostrar. O Inter empatou, saiu perdendo contra o Independente de Medellín. Conseguiu empatar o jogo e o Mano Menezes na coletiva estava irritado. Vamos lá. O Mano, olhando o Inter desse ano em relação ao Inter do ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Inter agregou peças importantes e dá para dizer que melhorou na qualidade. Mas o que acontece que não consegue repetir aquele Inter intenso que foi no Brasileiro, principalmente? O Inter que foi vice-campeão brasileiro chegou a ter, se não foi o melhor ataque, foi o segundo ou terceiro melhor ataque, segunda ou terceira melhor defesa. Esse Inter do ano passado, ele acabou indo embora com o preparador físico Flávio de Oliveira, e a pergunta que te faz também, o Inter quando toma um gol, ele parece que dá um baque até recuperar. É inegável que hoje o Inter merecia ter saído com a vitória, mas o gol acabou atrapalhando tudo até entrar de novo no jogo. Então tu tá sendo incoerente. Se o Inter teve uma resposta forte, que merecia no mínimo até ter vencido o jogo, então o Inter foi intenso. Então o Inter teve qualidade. Bom, meu filho, mas o ano passado virou em dezembro. Acabou. É? Você sabe que o River tomou 3 do The Strongs hoje na Bolívia? Ah, pois é. Se a gente tomasse 3, tu não ia falar que era altitude, tu ia falar que a gente não tinha intensidade, que a gente não tinha isso, que a gente não tinha aquilo. Para os outros é altitude, para nós é só problema. Não tem, o Inter está fazendo um início de Libertadores, é isso que nós vamos levar em consideração. Vamos ter a tranquilidade de sempre para fazer as análises. Agora não vamos aceitar essas conversinhas mole que fica circulando aí, querendo agitar o ambiente, que não vai dar certo. Pode mudar de ambiente, que no Inter não vai dar certo. Mano, aqui é o fundo do seu lado direito. Você fala que as perguntas são repetidas, talvez porque os problemas também sejam repetidos. Eu queria que você explicasse pra gente qual é a sua parcela de culpa para que muitos desses problemas apareçam e as perguntas talvez sejam repetidas sobre estes problemas. A parcela sempre é do treinador. Era isso que tu queria ouvir. Ih, azedo, hein? Pesado o negócio. Pesado o negócio, hein? Ecos do gauchão também. Claro. Aliás, o Mano, apesar do título do vice-campeonato brasileiro, o Mano acumula 2 eliminações nada agradáveis, né? Do Melgar, na Sul-Americana do ano passado, e a eliminação agora para o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho, né? São 2 eliminações em Copas, onde se diz que o Mano é muito bom, e o Inter decepcionou, embora tenha feito um bom Campeonato Brasileiro. E agora volta a preocupação mediante o que o Inter ainda não apresentou nesse começo de ano. E ele não deveria ficar tão incomodado com a pergunta sobre a comparação deste Internacional com o do ano passado, porque de alguma maneira é um elogio ao trabalho dele no ano passado, porque de fato ele fez um bom trabalho com o Internacional, o que a gente viu no Campeonato Brasileiro, e acho que, de novo, né, aí por isso que eu disse que é algo mais ou menos parecido, guardadas evidentemente as proporções, né, dos momentos de Inter e Santos, mas é parecido no sentido de não admitir que esse Inter não é um Inter que pode ser e que a gente já viu ser. Porque no jogo de hoje o Inter não foi bem também. Foram 15 minutos, acho que muito bons, atacando ali pela esquerda, criando muitas chances. De fato, o Inter começou bem, poderia ter feito 1, 2 gols até naquele início, e aos poucos foi apagando, aos poucos foi sumindo. E fez um segundo tempo muito fraco, até os 30 minutos. Aos 30 minutos é que o Internacional começou a jogar melhor, e depois ali com as substituições, com a jogada do Luca pelo lado esquerdo, é que chegou a marcação do seu gol. Mas acho que o próprio Mano, de novo, deveria admitir e concordar que esse Inter não foi bem hoje, de maneira geral, e que esse Inter não se compara ao Internacional que ele mesmo produziu no ano passado no Campeonato Brasileiro. Porque essa história de mudou o ano, virou o ano, é uma explicação muito superficial. Eu sei que as coisas mudam, né? Não mudou o elenco todo. Não mudou o elenco todo, não mudou nem o treinador. No primeiro tempo o Internacional errou muito passe, mas muito passe. Um número exagerado, né, de passe errado. Tentou jogar pelo lado esquerdo com o Wanderson, Alan Patrick envolvido, teve uma bola bem colocada para o Luiz Adriano na cara do goleiro, ele chutou, tomou decisão errada na hora de finalizar. O Inter poderia ter saído na frente, a história desse jogo talvez fosse outra. Então assim, chances o Internacional teve.
para sair dessa partida até com um resultado melhor. De qualquer maneira, me parece ali que, até pelas respostas dele e pelo semblante no momento em que as perguntas iam sendo feitas, não era algo de hoje, né? Não era algo dessa entrevista. E às vezes acontece isso mesmo, né? Entre repórteres e treinadores, há momentos em que sai um pouco de faísca. Mas foram com os dois, né? Acho que as duas perguntas geraram essa reação, e acho que esse é um problema também que a gente tem aqui, ainda mais no ambiente de cobertura de futebol, em que cada vez mais você tem um monte de amigo perguntando, um monte de torcedor perguntando. Exato. Infelizmente isso está se tornando cada vez mais comum. Tem coletiva de clube de futebol, e nisso vamos dar o mérito ao Internacional, porque aparentemente não é o caso do Inter, né? Tem ambiente de clube de futebol. Que não dá para fazer essas coisas. É o cercadinho, que os caras criaram o cercadinho para só receber pergunta amiga. Então, assim, também acho que isso está gerando um incômodo, muitas vezes, dos treinadores com perguntas que precisam ser feitas. Eu acho que as duas perguntas não tem problema nenhum. Porque não são perguntas pessoais, não são perguntas ofensivas, cara. E responde, fala do jogo. Pior pergunta é quando você fala qual a importância da vitória. Você vai ouvir o quê? Você vai ouvir o quê? Não, horrorosa. Vitórias são péssimas. A gente aqui não gosta disso. Não era o que a gente queria. O pessoal do Ibis responderia diferente. Mas no caso dos outros todos, quer dizer, tem também, é que as boas já estão ficando raras. Então quando elas vêm, e é assim que funciona, desculpa, tá no pacote do cargo. Está no pacote do cargo. Jogador, ou deveria estar, treinador, ou deveria estar. Mas alguns clubes, assim, tem clube que facilitou tanto a chegada de influencers. Isso é que todo mundo gosta, né? Isso está infestado. O pessoal estuda anos e anos de marketing para sair da faculdade e sugerir uma influência. Não precisa mais fazer marketing, né? Isso está em todos os lugares, todas as empresas. E clubes que criaram esta blindagem porque ficou a turma amiga. E uns já foram e aí depois voltaram, porque basta ouvir o nome de quem faz as coisas. Órgãos de imprensa, eu diria, pessoas do jornalismo profissional às vezes ficam descartadas, porque você tem a comunicação amadora agora que toma esses lugares. Então quando vem uma pergunta que é boa, é do negócio, por que não está jogando? Exatamente. Gente, perder o Gauchão dói pro Renato se perder, dói pro Mano, dói pra qualquer um. Né? É assim que funciona. Perder jogando futebol. Você sabe que é assim no Rio, que é assim em São Paulo, que é assim em Minas Gerais, que é assim em todos os lugares. Faz parte. Então são perguntas que não foram desrespeitosas. Agora, é uma pancada, cara. Ninguém gosta de responder. Eu acho que a reação do Mano prova o desconforto que ele está com a situação. Sabe? Se você está bem, se você está tranquilo, se você está seguro e tal, você vai responder. Há um desconforto com a situação. Ele sabe que não está bom, ele sabe que o trabalho não está legal esse ano. E assim, vamos de novo. Virou o ano, mas estamos em abril, né? E de novo, o treinador é o mesmo? O elenco é praticamente o mesmo? Ainda vem reforços aí. Mas é preocupante. O que me chamou a atenção é que... Tanto é que a gente fez um levantamento, qual o time brasileiro da Libertadores que gera mais dúvida e tal? A maioria colocou o Inter. Eu acho que o Inter é um time que tem um bom potencial. Sim. Tem um potencial de Palmeiras, Flamengo, de Atlético Mineiro, mas tem um bom potencial. E o futebol está abaixo. Me chama a atenção porque o Mano é um cara hábil nas entrevistas. O Mano é um cara que a gente lembra dele em situações até um pouquinho, às vezes, mais complicadas, tendo boas respostas, conseguindo explicar as coisas. E quando ele tem esse rompante e diz que não vai criar problemas dentro do grupo dele, com historinhas, esse tipo de coisa, aí a situação foi potencializada. E ele, com o tempo de treinador que ele tem, cara, já foi seleção brasileira, já passou por várias equipes, já ganhou títulos, times de torcidas enormes, ele, naquele momento, parou de raciocinar para desabafar. Se ele tivesse dito, olha, eu não concordo, eu acho que o time está crescendo nisso e naquilo, eu acho, por exemplo, hoje o goleiro do Inter, mais uma vez, o que ele falou. Não é a primeira vez que ele falha. Na temporada ele falhou. Você tem que sair com... Saiu muito mal.
Saiu muito mal e nem, Ele acertou o mercado. e nem era desnecessário. E por mais que ele tenha feito uma ou duas boas defesas, A falha na hora que você falha. sai para socar a bola geralmente vira gol. E poderia ter dito, por exemplo, que o Inter fez um bom primeiro tempo, que no segundo tempo alguma coisa física, alguma coisa caiu que não encaixou, ia continuar o trabalho e tudo bem. O que nós estamos falando? Da maneira como ele respondeu, ou seja, a historinha que não existe por parte da imprensa e de ninguém de criar uma confusão premeditada no Inter, ela passou a existir agora. Então, mas eu só acho que muitas vezes o fazer isso não é algo tão impensado não, porque eu acho que muitas vezes fazer isso gera essa ideia, né, de que você precisa combater este inimigo chamado imprensa, chamado jornalista ou veículo. Tem muito disso. E tem clube que faz a cada vez mais isso também. Isso tem acontecido cada vez mais. Eu acho que se tornou meio que rotineiro. Claro que não estamos falando só do futebol, mas isso se tornou um pouco um padrão. Então, na hora que você aponta o inimigo, ou você sugere que ali você tem um inimigo e que aquele inimigo precisa ser combatido porque ele está tentando conturbar o ambiente, que é um termo, a gente que trabalhou em site durante muito tempo, né, a gente sabe que na internet isso é o que mais existe. Você às vezes está dando uma notícia que é uma notícia essencial, que é uma notícia que precisa ser dada, que é uma informação que qualquer jornalista ou qualquer veículo de imprensa daria. Mas se você der 3 dias, 4 dias antes de um jogo importante, tá querendo conturbar o ambiente no coisa. Se você dá depois do jogo importante, lá tá querendo tirar o foco da vitória. Sempre tem um bom motivo para você não noticiar isso. Tem cara que acha que simplesmente informar a escalação de uma equipe que você pode descobrir ou não pode, o técnico pode querer se esconder ou não, mas se cara você é um inimigo. Se você der, você tá atrapalhando, você tá prejudicando. E é o seguinte, tá cheio de ele gente se assim volta mesmo. contra quem conseguiu a informação, mas não contra quem deu a informação que está dentro do clube dele. Exatamente, que é o vulgo X9, né? O Tudo bem, Pirner, tem doença. por que desde o ano passado, aliás, o jogo contra o Caxias teve essa característica, o jogo contra o Melgar, que eu citei aqui, teve essa característica, e o Mano me parece que não respondeu isso. Por que o Inter, mesmo nos bons momentos do jogo, onde ele cria oportunidades, a coisa não acontece? O Inter tem dificuldade de resolver os seus jogos. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque eu não tenho essa resposta. Eu acho que o Mano também não tem. Se tivesse, já tinha resolvido. Por isso ele está nervoso. Eu acho que por isso que ele está irritado. Porque, por exemplo, eu acho o Alan Patrick um bom jogador. Sim. Né? Ele tem, por exemplo, uma boa dupla de zaga. Minha maneira de ver. Eu gosto muito. O Vitão, para mim, por exemplo, foi um dos melhores zagueiros da última temporada. Um jogador bastante promissor. O time teve investimento. É ele que desarma a bola no campo de defesa bem alto no lance que o Luiz Adriano perde o gol, né? Se não me engano, foi ele que fez o desarme. E eu acho o Mano um cara que conhece futebol. Eu não acho o Mano... O Mano não é um técnico, assim, pode não ser o melhor técnico do mundo, mas o Mano é um cara que conhece futebol, um cara que estudou futebol, um cara que foi em Portugal fazer curso, um cara que conhece o ambiente do futebol brasileiro, um cara que tem afinidade com o internacional, ele tem tudo para funcionar ali. Aí você citou alguns jogos decisivos em que as coisas não aconteceram. Eu acho que ele também não tem essa resposta. Talvez elas simplesmente precisem começar a acontecer e o treinador não tenha o que fazer. Porque isso pertence ao futebol. Eu acho tecnicamente, hoje, por exemplo, vamos lembrar que o Medellín, o Independiente, ele tem 11 pontos e 11 jogos no Campeonato Colombiano. Ele está mal classificado, não está bem classificado. Ele ganhou 3 partidas dessas 11. Empatou outras 4. O Inter não enfrentou uma equipe das melhores do futebol colombiano. Eu consigo o professor Calçade, vão pegar no meu pé, já fizeram isso. O Milionários eliminado pelo Atlético é melhor mesmo, tá? Que o Independente Medellín. E o Inter passou boa parte do jogo jogando menos que o adversário, né? Aí você pensa, você olha os jogadores do Inter, né? Johnny, Alan Patrick, Wanderson e Maurício, dava pra fazer um jogo mais agudo quando o outro time se lança um pouco à frente, não conseguiu. Dá para fazer um jogo de posse de bola, para pelo menos tomar um jogo desconfortável para o time que está jogando em casa diante do seu torcedor e a torcida quer que o time pressione. O Inter não conseguiu. E essa desconexão daquilo que aconteceu ano passado, ela é comum. É normal um time terminar uma temporada e não conseguir reproduzir no começo da outra. Isso é muito comum.
Só que o Inter está demorando um pouco para começar a Essa produzir questão que um eu pouco falei, mais. estamos em Eu abril. acredito que Estamos em talvez abril. a gente vai ter que... Se você tiver a resposta do que falta, professor Esse Calçade. Inter, não, a gente acredita que o Inter de 2022 está de braços dados com o Inter de 2023. Talvez seja hora de entender que eles não estão. Estamos em abril. Mas você acha que os jogadores acreditam nisso? Então, não, Eles não devem estar satisfeitos eles não com o desempenho do acreditam time. porque eles têm a certeza que o rendimento não chegou, o rendimento não é compatível a 2022. Né? Porque 2022 terminou muito bem. Aliás, ele evoluiu dentro do brasileiro. Muito. Aí está a esperança para o Inter de 23, que começar uma evolução. Vai ser aonde? Vai ser na Libertadores ainda, dá tempo, vai ser no Brasileiro novamente, mas e como tornar este período maior? Porque também não dá para falar, olha, não passar 6 meses sofrendo, vai melhorar nos últimos 6 meses do ano. Aí não dá, a temporada tem muito para se jogar nessa primeira metade aqui, tem uma classificação de Libertadores, né, que é agora, mas se o Inter conseguiu salvar um ponto ali fora de casa, mas... E mais do que tudo, Foi tirar 2 brilhante. pontos do Independiente, né? Porque é isso que preocuparia. Que está jogando na sua casa. Entendeu? O negócio é vencer e ganhar os 3 pontos em casa, para todo mundo. Nesse caso, eu acho até que o resultado de fato acabou sendo positivo para o contexto, embora eu acho que o Inter tenha de fato desperdiçado chances. Aliás, o Luiz Adriano, né? E acho que foram 2 ou 3 boa, queria entrar nesse oportunidades, ponto. porque Ele está devendo. Ele está devendo mesmo, e acho até que em algumas das chances perdidas ali ele estava impedido e provavelmente a gente teria o gol anulado, mas foi um cara que desperdiçou chances que um jogador com a rodagem dele, com o tamanho dele. E deu para ver como ele lamenta, né? Porque ele sabe realmente que tá precisando colocar para dentro. Essa é uma dúvida cruel, porque você tem o Luiz Adriano, com a história, com o tamanho e tal, peso, falando de internacional, mas você tem outro jogador que está melhor. Isso não é para repensar, não? Eu acho que pode repensar, mas assim, o repensar no futebol brasileiro, nesse sentido, ele é muito fácil, porque você tem jogo para todo mundo. O Luiz Adriano não vai poder jogar todos os jogos da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, Lógico. não vai. Então, assim, e aí, com os dois tendo oportunidades o tempo todo, evidentemente, acho que aí a meritocracia vai falar mais alto. Você vai ver quem está rendendo mais, quem está te entregando mais, e agora é que começa essa disputa, vamos dizer, num nível maior, né? Porque o campeonato estadual, o Pedro Henrique foi o artilheiro do Inter, foi estadual, mas é uma outra coisa, é um outro patamar, é um outro nível. Então, agora todo mundo vai ter jogo mais complicado para jogar, para mostrar valor, e acho que aí é normal. Acho que o importante para o humano é que ele tenha as alternativas, as opções, e ele tem, né? São alternativas diferentes, acho até de características diferentes, não só de idades e contextos diferentes de carreira e tal, mas ele tem esses caras, e acho que assim, algumas coisas vão começar a ser respondidas agora. É o que a gente sempre fala, né? Abriu e está começando para valer a temporada. E a disputa era com o Independente Medellín, com o Nacional. O grupo é fraco, é bem fraco o grupo. Bem fraco. O Metropolitanos, por exemplo, agora está empatando, está jogando agora o Nacional por 1-1. Ele é o 10º colocado do campeonato venezuelano. Ele tem 7 pontos em 7 jogos. Para fazer uma comparação, o Puerto Cabello, que todo mundo tirou sarro, e com razão, por causa do nome do time, do grupo do São Paulo da Sul-Americana, tem 8 jogos, 24 pontos, 100%. 19 gols marcados e um sofrido. O time do grupo do Inter, que está na Libertadores, falando do time da Sul-Americana, do grupo de São Paulo, tem, nesse momento, após 8 rodadas, tem 17 pontos a menos que o líder do campeonato venezuelano. E aí o outro time é o Nacional do Uruguai, que nunca vem com grandes equipes. Ou seja, o Inter tem grandes a desclassificar e vai ter tempo para se acertar durante a primeira fase.